Para todos que estavam preocupados com o meu desaparecimento nesses últimos 5 dias, não, eu não fui preso, eu não morri, eu não fui censurado, eu precisava me desligar das redes sociais, me desligar dessas notícias ruins aqui do Brasil, para poder voltar a ter um mínimo de sanidade mental. E eu aconselho a todos vocês que me acompanham a fazer isso pelo menos uma vez por ano. Pega uma semana e desconecte-se completamente, vá para o meio do mato, porque a gente, principalmente nós brasileiros, precisamos. Afinal de contas, todo dia é uma notícia ruim atrás da outra. É testemunhar o nosso país ir para o buraco em ritmo acelerado. Só que tem um problema. Tudo bem, a minha mente melhorou, o meu estado mental, minha alma parece que está fortalecida, mas é assim que eu chego aqui e eu começo a me atualizar daquilo que eu perdi nesses 5 dias, meu Deus do céu, parece que as piores notícias se condensaram nesses 5 dias em que eu não estava prestando atenção nas redes sociais. Vou começar com algumas das principais. Presente do Lula agora para o pessoal dos Correios, 15 mil demissões e mais de 1.000 agências serão fechadas. Calma que vamos lá. Silvinei Vasquez tenta fugir, o que o Alexandre de Moraes decide fazer? Manda prender todos os outros 10 membros lá do núcleo, porque se um tentou fugir, quer dizer que outros podem tentar também. Então ele desrespeita mais uma vez o devido processo legal, a Constituição, terceiriza a culpa e começa a prender pessoas que não tiveram absolutamente nada a ver com a fuga do Silvinei Vasquez. E aí sai essa reportagem dizendo que o patrimônio da esposa do Alexandre de Moraes cresceu 232% em um ano, saindo de 24 milhões para 79 milhões, justamente a esposa que fez aquele contrato de 129 milhões com o Banco Master. Só que aí não é só a esposa do Moraes que parece que surgiu aí de repente, né? Mulher de Toffoli já foi sócia de advogado do dono do Banco Master. Toffoli suspende multa de 10 bilhões da JF. Esposa do ministro advoga para a empresa. Agora vamos aqui às mais recentes. O Toffoli inventou de fazer uma cariação contra todo o sistema, todo o devido processo legal. Ele decide colocar o Vorcaro e um funcionário do Banco Central. Só que preste atenção, o funcionário do Banco Central é um funcionário responsável por fiscalizar. O Toffoli, querendo tomar a defesa do Vorcaro, manda fazer uma acariação, é como se fosse fazer uma acariação entre, sei lá, um juiz e um condenado. Ele mandou fazer uma acariação entre o funcionário do Banco Central e o Vorcaro. O mundo pegou fogo, né? Eu fui ver isso agora. O Brasil entrou assim, o PGR falou que não era para fazer isso, a imprensa se revoltou contra o Dias Toffoli pelo caminho que ele estava tomando, porque ele está num momento de completo e absoluto desespero, muito provavelmente porque o nome dele está envolvido nessa palhaçada toda. E aí, nessa acariação, perguntas de Toffoli a Vorcaro pedem que banqueiro avalie a atuação do BC. Aqui ele está falando que a delegada tinha que perguntar para o Vorcaro se o Vorcaro gostou, se ele avaliou bem, se ele autoriza a atuação da instituição fiscalizadora. É como se o condenado... Isso aqui é uma audiência de custódia para bilionários, tá? Olha, o policial te atendeu bem, o policial te ofereceu o cafezinho. Isso aqui é um escárnio completo. Mas calma, vamos lá. Vamos lá, agora vamos falar da geração de emprego do Brasil. Hoje, dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Os números indicam que a geração de emprego no Brasil no mês de novembro foi o pior para este mês desde o início da série em 2020. 2020, época da pandemia, tá? Olha, Carol, bom dia. Voltando aqui à questão do Banco Central, dá uma olhada. Agora com calma de novo para você, para o Pedro Moreira que estava conosco há pouco, para todos que estão aqui conosco no Novo Dia. A situação é complicada, Carol, para os banqueiros, tanto para Vorcaro, do Banco Master, né, quanto para Paulo Henrique Costa, do BRB. A avaliação é de que os dois apresentaram depoimentos contraditórios, divergentes. Uma fonte até descreveu para mim que foram depoimentos erráticos, né? E isso acabou levando à necessidade, de fato, de, depois desses depoimentos que foram colhidos, colocá-los frente a frente para uma acariação. Isso aí, porque o Toffoli pegou tão mal. Gente, escuta aqui.
E olha, eu acabei de entender tudo isso agora, hoje de manhã. Pegou tão mal pro Toffoli tentar fazer essa cariação defendendo o Vorcaro, isso porque ele trouxe todo o processo para si, a investigação, blindou todo mundo, retirou da CPMI todos os documentos, colocou no gabinete dele, fechou as 7 chaves. Nunca se viu uma blindagem, um desespero para blindar criminoso dessa maneira. E ele pediu a cariação, pegou muito mal, ele recuou. Aí ele falou, não, a delegada da Polícia Federal vai fazer uma oitiva e dependendo se houver discrepâncias que haja uma cariação. Bom, houve discrepâncias, mas a cariação vai ficar entre o cara do BRB, que queria comprar o Banco Master, e o Vorcaro. Essa será a cariação. Agora, mais um pouquinho para você entender o que está acontecendo. Porque eu também estou entendendo, viu? Federal, Janaína Palácio, se desentendeu com o juiz auxiliar do Supremo Tribunal Federal durante a investigação sobre o Banco Master. A delegada da Polícia Federal... Aí, presta atenção. O juiz auxiliar, que é o pau-mandado do Dias Toffoli, estava lá e a delegada da Polícia Federal também. E os dois se desentenderam. Foi um quebra-pau entre a delegada da Polícia Federal, que quer fazer a investigação, e o juiz auxiliar do Dias Toffoli, que quer proteger os bancários. Janaína Palácio se desentendeu com o juiz auxiliar do Supremo Tribunal Federal durante a investigação sobre o Banco Master. O episódio envolveu o juiz Carlos Vieira Adamec, auxiliar do ministro Dias Toffoli, durante a coleta de depoimentos do inquérito. A delegada afirmou que não havia sido informado sobre a realização de depoimentos individuais e que recebeu orientação da direção da Polícia Federal para promover apenas uma acariação entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, o ex-presidente do BRB... Olha a bagunça que tá virando isso aí. Paulo Henrique Costa e o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino. No entanto, o juiz auxiliar sustentou que a determinação previa a tomada prévia dos depoimentos individuais. Para resolver o impasse, a Adamec telefonou para o ministro Dias Toffoli, que manteve a decisão de ouvir os investigados separadamente. Diante disso, Janaína Palácio solicitou que a ordem do ministro fosse registrada em ata. Outro ponto de tensão entre o STF e a Polícia Federal envolve perguntas elaboradas pelo próprio ministro Dias Toffoli, que deveriam ser lidas pela delegada durante os depoimentos. E uma dessas perguntas eu mostrei para vocês é essa pergunta aqui, ó. O Dias Toffoli queria que se perguntasse pro Vorcaro se ele como que ele via a atuação, para ele avaliar a atuação da entidade fiscalizadora. Nesse caso, assim, esse cidadão, que é um grande passador de pano do STF, até ele soltou essa aqui, ó. Nesse caso, o Toffoli está indo além do que o Moro fez, porque ele está conduzindo uma investigação sem anuência do Ministério Público. O Ministério Público não queria a cariação e mesmo assim ele determinou. O Toffoli está agindo como juiz de instrução. O caso do Moro foi tão escandaloso que a Câmara decidiu criar, né, a Câmara dos Deputados, o Congresso. Congresso, né? Foi aprovado. Foi aprovado. O juiz de instrução. Me lembro disso. Então o juiz que comanda, que orienta, que investiga, ele não pode julgar. E o que o Toffoli faz, eu estou falando a visão do leigo, o que o Toffoli está fazendo é ser um juiz de instrução. O Toffoli está pior que o Sérgio Moro na visão da Rede Globo. Aí a cereja do bolo. A cereja do bolo é quando essa mulher fala mal das ações do Toffoli. O Dias Toffoli errou desde o começo. E quando ele convocou a acariação, ele convocou uma acariação. Ficou todo mundo criticando, tanto os bancos, os economistas, os ex-presidentes do Banco Central, a imprensa especializada, os advogados, os juristas explicaram o seguinte: só pode haver acariação depois de haver contradição entre depoimentos. Não teve nenhum depoimento. E pior, e isso é muito mais grave, que é o que você estava falando, Colombo, colocar no mesmo patamar, no mesmo nível, a autoridade fiscalizadora que investigou e mostrou que havia um crime e comunicou isso ao Ministério Público, como deve acontecer, e os suspeitos de crime financeiro grave. Por que o Toffoli está se expondo dessa maneira? É uma atuação baseada no desespero completo. Toffoli estava no jatinho com o advogado do Banco Master indo assistir um jogo da Libertadores e assim que ele voltou dessa viagem desse jatinho com o advogado do Banco Master, ele decretou sigilo absoluto, pegou tudo para si e escondeu dentro do seu gabinete.
E as esposas dessas pessoas recebem milhões e milhões. Foi descoberto agora que a esposa do Alexandre de Moraes também aumentou exorbitantemente o número de processos que ela tem dentro do STF, inclusive defendendo grandes nomes aí da saúde, né? Grandes nomes da educação, empresas da saúde e da educação. Existe hoje no Brasil uma máfia. Você pode cometer o crime que você quiser, fraude, roubo, não tem problema, desde que você contrate os escritórios das esposas dos ministros do STF. Porque aí, meu amigo, isto sim é uma suprema blindagem. Nada te atinge. Dias Toffoli está rasgando todo o procedimento legal, tudo que se sabe sobre como as coisas deveriam prosseguir na Supremo Tribunal Federal, que eu acho que tem que tirar Supremo e virar Master, no nosso Master Tribunal Federal. Tudo está sendo ignorado para defender essas pessoas que pagam as esposas desses ministros. Isso tudo em 5 dias que eu estava desconectado das redes sociais.